Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Britcast, o seu podcast de Conexão Britânica, onde a gente fala de cultura, fala de inglês, fala de história, fala de assuntos polêmicos, e é justamente o que a gente vai fazer hoje. Vou falar de assunto polêmico de novo. Semana passada a gente falou de um que eu tenho certeza de que eu coloquei o meu dedinho na ferida de algumas pessoas, e nesse daqui não vai ser exatamente de uma pessoa exatamente, mas de uma forma, algo que está aí no mercado para todo mundo ver. Que é essa história de métodos rápidos de aprendizagem, né? Fique fluente em 3 meses, inglês em 6 meses e coisas desse tipo. Eu mesmo, não me orgulho disso, tá? Mas eu mesmo já fiz parte de grupos assim, de escolas assim, em que se falava isso, inglês em 4 meses. Aí eu vou te contar um segredinho, que eu acho que eu vou desagradar algumas pessoas, mas eu não tô aqui para ficar passando a mão na cabeça de ninguém. Não é assim que funciona, tá? No momento que você entra, aí você olha lá como é que funciona a metodologia. Você vai ter aulas com professores XPTO, você vai fazer e vai acontecer, e em 4 meses você vai falar inglês. Ponto. Aí você se deslumbra com isso. Não, vou falar inglês em 4 meses. Aí quando você vai ler o contrato, tá lá no contrato. Contrato para nível básico de inglês. Mas significa que nível básico não fala? Não significa. Mas significa que aquilo que foi dito para você é, no mínimo, omissão de informação. Por quê? Porque quando a gente fala falar inglês, a gente tem um sonho. A gente entra num desejo, a gente entra num contexto, tá? Se eu viro para você falar, em 4 meses você vai ter o nível básico de inglês, esse desejo ele é outro. E a promessa também é outra, certo? Ou eu tô errado? Porque se eu te prometo falar inglês, eu tô prometendo uma coisa. Se eu prometo o nível básico de inglês, eu estou prometendo outra, tá? Beleza. E o argumento era em cima disso. Não, a pessoa vai falar no nível básico, mas vai falar. Tá bom, mas isso não está no material de propaganda, isso não é o que está sendo oferecido. Então, no final das contas, para a grande maioria das pessoas que interpretam falar inglês num nível no mínimo avançado, você teria de estudar durante 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses. Para chegar neste nível em que você pensou, assim como eu também. Afinal de contas, falar é falar. Aí você pode pensar, não, mas espera aí. Falar tem vários sentidos. Você vai ter aquela galera me batendo por conta disso. Tá tudo bem. Tá tudo certo. Não tem problema nenhum. Só se for... se usar de palavra de baixo calão, primeiro que não vai deixar porque tá tudo bloqueado. Segundo, se for deselegante, eu excluo. Numa boa, eu leio todos os comentários. Se faltar com respeito, já sai. Numa boa. Me critica numa boa, mas com educação, tá? Desafiar aos haters a debater comigo com educação. É um desafio bem grande para alguns. Enfim, como eu disse, existe essa questão de prometer algo que não vai cumprir. Pelo menos não no seu todo, não no contexto total, né? Aí você tem também métodos intensivos. E não, antes de qualquer coisa, eu não sou contra um método intensivo, eu acho que ele é muito válido. Muito válido. Mas como eu falei na semana passada sobre a questão de aprendizado de vocabulário, o método intensivo, ele traz para você uma coisa importantíssima, que ela é a repetição. A repetição. Deixa eu me ajeitar aqui. Te traz uma repetição, o que é muito legal, e eu super defendo isso. Só que você tem uma repetição que eu chamo de repetição em ambiente controlado. O que é isso? Você tem um professor do teu lado que te faz repetir e te corrige quando a tua repetição não está legal. Aí, ou seja, o teu foco na repetição, ele está em outros cantos, assim, em outros pontos. Quando, se você faz aquela repetição por conta própria, você cria outros tipos de sinapses. Outros. Então, assim, o método, esse intensivão, assim, tipo, ter aula todo dia, ter 4, 5 horas de aula por dia, ele vale a pena? Até certo ponto, sim. Só que em algum momento é importante e é interessante que você teste isso numa situação real.
onde não haja um ambiente controlado, onde muita coisa pode dar errado, sabe? Aí eu falei uma palavra muito legal agora, errado, que o nosso foco, ele tá sempre no acerto. Eu preciso acertar, e quando vem um erro, a gente desanima, né? Isso todos nós, eu me incluo dentro desse rolê aí. Só que o erro, ele é a oportunidade da gente repensar aquilo e mudar alguma coisa. Então, muitas das vezes, esses métodos, eles não dão essa oportunidade pra gente, porque é tudo tão intenso que você não tem a possibilidade de aprender com o teu erro. Você é corrigido, né, on the spot, do jeito como a gente fala na pedagogia de ensino de língua, on the spot, ou seja, você é corrigido na hora, você repete o acerto e beleza, você não tem ideia de onde que veio o erro. Aí você fala assim, tá, mas você faz isso com seus alunos. Será? Você já foi meu aluno para saber? Não sei, né? Vai que. Às vezes eu corrijo meu aluno on the spot. Sim. Quando eu julgo que é importante, é necessário, sim. Ou quando eu já falei sobre aquele erro algumas vezes, plural. Quando é um primeiro erro, por exemplo, eu procuro tentar entender de onde veio aquele erro. Às vezes vem de um lugar real, de um lugar, sabe, verdadeiro. Aí você fala, erro vem de um lugar verdadeiro? Sim, a pessoa acredita que aquilo tá certo, então ela vem de um lugar verdadeiro. Aí eu vou lá, não, vamos lá, vamos corrigir. Isso daqui veio por causa disso, certo? Certo, então vamos corrigir porque isso aqui não é isso, é aquilo, certo? Então, aí você pode dizer assim, poxa, mas você tá sendo crítico desses métodos rápidos de ensino porque eles estão tirando o seu trabalho. Não estão não. Tem muita gente que vai para esses métodos, se arrepende e depois vem para mim. Vem para mim, vem para os meus outros colegas aí, que fazem esse mesmo trabalho que eu, porque eu particularmente não compito com absolutamente ninguém do meio digital. Se eles competem comigo, aí vocês têm que perguntar para eles. Mas eu não, cada um tem o seu espaço. E o meu nicho, ele é muito específico, muito específico. Até hoje eu não encontrei alguém que faça o mesmo trabalho que eu faço hoje em dia. Não em inglês britânico. Em inglês americano, você tem os baldes, né? Professor de inglês britânico que é britânico, também você tem os montes. Brasileiro dando aula de inglês britânico, eu não conheço. Se você conhecer, por favor, me fala, porque eu já quero virar melhor amigo. Mas, aí, vamos lá, para uma última pergunta que você pode me fazer. Tá, mas é quando viram para você e falam quanto tempo eu vou aprender a falar inglês, o que você responde? Eu respondo a mesma coisa que eu respondo para os meus alunos quando eles me perguntam daquele vocabulário que eu falei semana passada. De, o que significa tal palavra? Eu falo, depende. E nesse caso, assim, quanto tempo vai levar para eu falar inglês, depende de você. Depende do quanto você se dedica fora de sala de aula. E olha que interessante. Vamos pensar na seguinte forma. Hoje, a maioria dos meus alunos, eles têm 1 ou 2 aulas por semana. Eu tenho, acho que, uma aluna que tem 3 aulas por semana. De resto, todo mundo tem 1 ou 2. Essas pessoas, eu viro para elas, e vocês podem correr atrás desses meus alunos e perguntar, se eu não falo isso para eles. Você precisa aplicar o que eu acabei de te ensinar lá fora. Abrir a porta da tua casa, porque a maioria deles mora no Reino Unido, Irlanda. Então, abrir a porta da tua casa, ir lá fora e aplicar. Hoje, agora. Colocar em prática. Fazer o teu intensivão de inglês na prática, fora do ambiente controlado. Porque eles podem até fazer isso comigo, e vez ou outra eu faço. É uma coisa de perguntar e responder. Tem aluno que tem aula só em inglês, então já é uma coisa diferenciada. Mas ainda é um ambiente controlado, porque assim, eu tô ali corrigindo, tô ali ouvindo a pessoa, anotando os erros, comentando depois, sabe? Mas quando você vai para a vida real, você não tem aquela pessoa te corrigindo. Você vai ter uma pessoa te julgando, né? O britânico nem é tão judgmental assim. Eles são um pouco mais tranquilos, exceto quando eles veem que você não tá nem um pouco afim de aprender a língua deles. Aí você pode ganhar um puxãozinho de orelha, um pedala robinho aí. Então, tipo assim, faz você. Ao invés de você procurar gente que faça por você, ou que imponha isso para você, faz você, corre atrás. Eu conheço gente que, por exemplo, em 3 meses tendo aula comigo, teve um aumento, uma melhora absurda. E outros que em 1 mês, não, foram 2 meses, não saíram de um assunto. E qual que é a diferença dessa pessoa que avançou um monte em 3 meses, parece que não avançou nada em 2? A quantidade de tempo que essas 2 pessoas investiram fora da aula. Que a gente chega no ponto crucial desse vídeo.
desse episódio. Que esses métodos rápidos, eles te mostram um monte de coisa, mas eles não te dão tanta coisa para você fazer fora de aula assim. Não te dão tanta coisa. Vai te dar uma tarefinha de casa, mas que isso aí é um papo para um outro vídeo. Se o material de escola ele é adequado ou não para um inglês de vida real. Isso é um papo para um outro dia. Talvez eu busque fazer isso com criadores de conteúdo de inglês. Quem sabe? Né? Preciso conversar com muita gente para a gente fazer uma chamada para poder chegar nisso. Mas, de verdade, só nós aqui. Se você não fizer a tua parte, você pode ter o melhor método do mundo, você pode estar com o melhor professor do mundo na mão. Nada vai acontecer. E fazer a tua parte passa por uma coisa muito importante. É você querer isso de verdade dentro de você. Quando você não quer de verdade, cara, para. Você vai fazer um favor para você e acredite para o seu professor. Porque a gente nota quando você não quer. A gente nota quando você está fazendo as coisas obrigado. Então, esse foi o episódio. Esse foi o assunto de hoje. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa um like. Como eu falei semana passada, se não gostou, deixa um dislike. Pode falar mal de mim com educação. Debata comigo com educação. Coloque seus argumentos com educação, que eu respondo. Só não venha me atacar gratuitamente, nem sem argumentos ou com argumentos rasos, porque se for ofensa, eu vou deletar. Se for argumento raso, eu não vou nem me dar o trabalho de te responder, tá bom? Então, espero que você tenha gostado, de verdade. Eu faço isso esperando que as pessoas gostem, tá? E se você tem algum assunto que você queira que eu dê a minha opinião aqui, que eu desenvolva um pouco mais, até mesmo uma argumentação sua, fala, olha, eu acho isso, você pode falar sobre isso? Poxa, me manda. E eu falo sobre isso. Quem sabe eu não chamo você para argumentar comigo ou para a gente debater sobre esse assunto aqui. É uma ideia, tá bom? Então, como eu falei, se gostou, deixa um like, se inscreve no canal, clica no botãozinho, clica no sininho para não perder a notificação. A gente tem vídeo novo toda terça, quinta e domingo, inclusive o Britcast, beleza? E eu sou o Rod Krebs, do Conexão Britânica, o maior canal de inglês britânico do Brasil, e esse é o nosso podcast, o Britcast. Então, um abraço para você e eu vejo você no próximo episódio. Valeu? Tamo junto. Tchau, tchau.